Sermão do Monte, capítulo 14, parte 3. O sal da terra. Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. A própria característica fundamental do sal proclama uma grande diferença, porque, mesmo em pequenas quantidades em relação à matéria a ser salgada, o sal exerce uma imensa diferença. A menos que compreendamos isso perfeitamente, nem teremos começado a pensar corretamente a respeito da nossa vida cristã. O crente é uma pessoa essencialmente diferente de todas as outras criaturas humanas. Ele é tão diferente delas como o sal difere do material ao qual é aplicado. É tão diferente delas como o sal é diferente do ferimento sob. Essa diferença externa, apesar de óbvia, precisa ser enfatizada e ressaltada. Todavia, ao crente cabe não somente ser diferente, cumpre-lhe gloriar-se nessa diferença. O crente deve ser tão diferente dos seus semelhantes incrédulos como nosso Senhor Jesus Cristo era claramente diferente das pessoas do mundo no qual vivia. O crente é uma espécie separada, inigualável, destacada de indivíduo. Nele deve existir alguma coisa que o distinga de todas as outras pessoas, alguma coisa que possa ser patente e inequivocadamente reconhecida. Que cada um de nós, por conseguinte, examine-se a si mesmo quanto a essa questão. Entretanto, passemos a considerar mais diretamente a função desempenhada pelo crente. É nesse particular que a questão em foco envolve certa dose de dificuldade, tornando-se motivo de controvérsias. A mim parece que a primeira coisa que o nosso Senhor enfatizou foi que uma das funções primordiais do crente em relação à sociedade em geral é uma função puramente negativa. Ora, qual é a função específica do sal? Existem aqueles que responderiam dizendo que essa função consiste em emprestar rigidez à matéria a ser salgada, ou seja, o sal teria uma função transmissora de vida, de saúde e preservação. Para mim, todavia, isso parece refletir um sério mal-entendido a respeito da utilização do sal. A função do sal não consiste meramente em transmitir rigidez. Pelo contrário, consiste em impedir a putrefação. A principal função do sal é a de preservar, agindo como um antisséptico. Tomemos, para exemplificar, um pedaço de carne. Na sua superfície existem determinados germes, como talvez na massa mesma de sua substância, derivados do próprio animal ou adquiridos na atmosfera. E isso ameaça aquele pedaço de carne com a decomposição. Ora, a função do sal consiste em preservar aquele pedaço de carne, impedindo a atuação daqueles agentes no apodrecimento da carne. A função mais destacada do sal, por conseguinte, é uma função negativa e não positiva. Como é patente, temos aqui um postulado eminentemente fundamental. Todavia, essa não é a única função do crente nesse mundo, porquanto, conforme verificaremos mais adiante, também cumpre a nós ser luz do mundo. Não obstante, em primeira instância, esse é o nosso efeito sobre o mundo, na qualidade de crentes. Tenho indagado a mim mesmo por quantas vezes temos concebido o nosso papel no mundo como agentes que estão aqui a fim de impedir esse processo particular de putrefação e decadência.
Uma outra função do sal, e está subsidiária, é prover sabor, impedindo que o alimento fique insosso. Não há que duvidar que essa é também uma das funções do sal. Se é a função certa ou não me compromete a argumentar aqui. E é deveras interessante examinarmos a questão. De acordo com essa afirmação, portanto, a vida nesse mundo tornar-se-ia insípida sem o cristianismo bíblico. Porventura, o mundo atual não nos mostra exatamente isso? Consideremos a mania atrás dos prazeres. É evidente que as pessoas estão sentindo que esta vida é embotada e enfadonha, razão pela qual buscam sofregamente esta ou aquela outra forma de diversão. Sem embargo, o crente não precisa desses entretenimentos, porque ele já dispõe do sabor da vida, a sua fé cristã. Se o cristianismo fosse retirado desta vida e deste mundo, quão insípida por tornar-se-ia esta existência terrena, especialmente quando os homens chegam à idade avançada ou no leito de enfermidade mortal. A vida perderia toda a graça, e é isso que tantas pessoas têm de drogar-se das mais diversas maneiras, porque estão à cata de algum sabor na vida. Isto posto, primariamente e acima de tudo, o crente deveria funcionar nessa categoria. Porém, como é que um crente pode fazer isso? É aqui que nos deparamos com a grande resposta para essa indagação. Em primeiro lugar, eu gostaria de expressar o ponto de acordo com aquilo que considero ser o ensino positivo do Novo Testamento. Então passaremos a considerar determinadas críticas. Penso que é aqui que encontramos a distinção vital entre a igreja como tal e o crente individual. Existem aqueles que dizem que o crente deveria agir como sal da terra por intermédio dos pronunciamentos da igreja, no que concerne a situação geral do mundo, no que concerne a política, no que concerne as questões econômicas e internacionais, além de outras coisas desse tipo. Não há que duvidar que, em muitas igrejas, se não mesmo na maioria delas, é dessa maneira que o presente texto seria interpretado. As pessoas fazem denúncias contra o comunismo e opinam sobre a guerra, sobre a situação internacional e sobre outros problemas dessa mesma natureza. Afirmam elas que o crente opera como sal da terra dessa maneira geral, quando tece comentários a respeito das condições do mundo. Ora, conforme entendo as coisas, esse é um seríssimo mal-entendido no que toca ao ensino escriturístico. Desafio mesmo que qualquer pessoa prove que tal ensino existe no Novo Testamento. Mas aquelas pessoas voltam à carga dizendo: mas é que esse ensino se depreende dos profetas do Antigo Testamento. Sim, mas a réplica a isso é que, no Antigo Testamento, a igreja era a nação de Israel e não havia então qualquer diferenciação entre a igreja e o Estado. Por conseguinte, os profetas tiveram de dirigir-se à nação inteira, falando nesses termos acerca de todos os aspectos da vida diária, ao passo que a igreja do Novo Testamento não pode ser identificada como qualquer nação ou agrupamento de nações. E o resultado disso é que jamais se vê o apóstolo Paulo ou qualquer outro dos apóstolos comentando sobre o governo do Império Romano,